A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, bom domingo, último domingo no mês de novembro, 24 de novembro, glória a Deus. Feito essas considerações iniciais, eu acho muito bonito essa palavra paz. Vem da expressão hebraica shalom, do grego irene, Irene. Quem chama Irene significa paz. Só que é grego, Irene é paz. E a lição de hoje vai falar da promessa de paz. Então a palavra-chave, shalom. Shalom hoje em hebraico não tem mais a mesma conexão, a mesma essência que tinha no início, que é a paz, você desejar paz para o outro. Hoje é quase que um cumprimento, como a gente fala, oi, olá. Em vez de falar isso, você fala shalom. Então, hoje é cumprimento em Israel, a palavra shalom. Então, ela perdeu aquele conteúdo teológico forte, que você expressava, o shalom de Deus. Então, hoje já não é mais assim, porque virou um cumprimento. Até o ateu, mesmo pessoa que nem tem noção de nada, ele, shalom, shalom, shalom mar, olá, como vai você? É assim hoje, em Israel. Mas hoje nós vamos ver o verdadeiro shalom, não simplesmente o cumprimento lá de Israel, mas nós vamos ver a promessa de Deus em trazer essa tranquilidade espiritual que está envolto nessa palavra, paz, a paz. E o nosso texto maior, o nosso texto áureo, ele está no Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 27, palavras do Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenhais medo, nem se atemorize. Então esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, capaz do Senhor Jesus, traz quietude, traz refrigério, traz calma para a nossa alma, sede das nossas emoções, para o nosso ser interior, principalmente nos momentos mais traumáticos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, você pode ter o shalom de Deus, a paz de Deus no seu coração, que excede todo o entendimento. Por quê? Porque independentemente do contexto, você pode ter paz, a paz verdadeira. Nos momentos difíceis, então, na nossa vida, nós temos essa promessa. A leitura bíblica em classe, ela está calcada, fundamentada em 3 livros da Bíblia. Está no livro de Números, que é a Torá, a lei de Moisés, a lei e o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses 5 primeiros livros é o braço, o grego chamou de penta, a penta é 5, irmãos? Só lembrar que o Brasil é penta, no futebol. Então penta, 5. Pentateucos, que é 5 rolos, 5 estojos. Seria então os 5 primeiros livros da lei de Moisés. Isso na língua hebraica é a Torá, é a lei do Senhor. Aí nós temos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, à igreja de Filipos. E, finalmente, a carta que o apóstolo Pedro escreve. Então, a leitura bíblica de classe está fundamentada, está assentada sobre esses 3 livros. Eu quero convidar os irmãos para gentilmente, reverentemente, se colocarem de pé, para nós lermos juntos, porque vai começar com a bênção sacerdotal, muito bonito, Então vamos ler, todo mundo lendo alto, aí você que está aí na sua casa, leia aqui comigo, Números capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 3 vezes a palavra Senhor, não é?
a trindade aí na bênção sacerdotal. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Amém, irmãos? Vamos orar. E nessa oração, nós vamos orar pela família do Dr. Marcos, diácono. Dr. Marco Antônio perdeu seu paizinho, e muitos irmãos até estavam lá no velório agora de manhã, lá no Amarais. Eu cheguei lá por volta das 6h15, alguma coisa assim, e já tinha irmãos lá para dar um abraço no Dr. Marcos. O pai dele, seu Abdias, frequentou algumas vezes a igreja ali em Vila São Bernardo, no Parque Universitário, um senhor muito conhecido. E agora, nesse momento, às 9h30, está sendo sepultado ali no cemitério dos Amarais. Então vamos orar pela família, que a família sempre sofre, né? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, te damos graças por esse domingo abençoado, último domingo do mês de novembro, e nós podemos pensar sobre a tua palavra, que a tua palavra, Senhor, traga edificação espiritual, traga, Senhor, ânimo para as nossas almas, também nesse momento de gratidão, de ações de graças, pela leitura, Senhor, das passagens que lemos. Queremos também interceder pela vida do Dr. Marcos. Senhor, conforte as suas irmãs, seus sobrinhos, sua família, que nesse momento perde o seu pai. Senhor, traga paz, traga conforto, que só o teu Espírito Santo pode fazer. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Bom, vamos pensar um pouco sobre esse texto áureo. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atimorize. Bom, para nós compreendermos o contexto desse texto áureo, você precisaria ler a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, porque ele começa a falar no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Então são 3 capítulos que você precisa ler para você entender essa expressão de Jesus, que é o nosso texto áureo. Qual é o contexto então? Bom, o Senhor Jesus estava diante então de um pequenino grupo, que são 12 discípulos. E ele sabia que em breve ele partiria desse mundo, voltaria para o Pai, porque o verbo tabernaculou entre nós, né? Então, ele sabia que viriam as perseguições. Então, diante desses perseguidores, diante da fúria implacável do maligno, né, dos que iriam zombar, e das tribulações que os discípulos iriam enfrentar, obviamente, com o retorno do Senhor Jesus para a casa do Pai, então o Senhor Jesus ia deixar uma herança para os seus discípulos, ia deixar um legado para eles. E qual legado seria esse? Ele não tinha nenhum bem material. Jesus disse, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um local. Então não tinha propriedade para deixar como herança para os seus discípulos. Não tinha casa, nenhum tesouro escondido, nem vestes ele deixaria, porque a sua veste vai ser utilizada
pelos soldados que vão sorteá-la e vão apossar das suas roupas. Então, o que ele poderia deixar? O que ele poderia, se não tinha nenhum bem material? Não havia nenhum bem que a sociedade valoriza. Não tinha. Porque essa sociedade mundana, ela valoriza o que você tem e não o que você é. E o Senhor Jesus não tinha nada disso para deixar para os seus discípulos. Qual foi então o legado, a herança que o Senhor Jesus deixará para os seus discípulos? Está em João 14, 27, que é o nosso texto áureo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então você tem que pensar que o contexto é um contexto de tristeza, é um contexto de partida. Jesus está voltando ao Pai e os discípulos estão atemorizados e Jesus deixa a sua herança para eles. Qual? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. As ideologias do mundo, as ideias do mundo, que tentam passar uma sensação de pacificação ou de paz de espírito. Não, não é isso. É algo divino. Não se turbe o vosso coração. Ele fala, não fique com o coração triste, amargurado. Não fique com medo, não se atemorize. Então a paz que o Senhor Jesus oferece aos que creem nele, aos cristãos, ultrapassa qualquer pensamento humano de tranquilidade mental, que o mundo procura desesperadamente. Está cheio as academias de yoga, está cheio de gente tentando fazer exercício mental, tendo experiências místicas, tocando em pedra, tomando chá de santo daime e tanta coisa, né, para poder encontrar a paz mental. São milhares de pessoas em outras expressões religiosas, fazendo os sacrifícios dos mais até abomináveis, tudo na busca de uma tranquilidade mental. Seitas religiosas, as seitas religiosas são especialistas em dar uma tranquilidade mental para o seu adepto. Se você for desse grupo aqui, você está salvo. Então a pessoa sente paz mental, ela entra ali e pensa que é a arca, pensa que é a graça de Deus, faço parte deste grupo, então eu estou na arca, estou seguro. Então essa ilusão que as seitas também dão, as seitas religiosas fazem isso, tentam dar uma ilusão, uma tranquilidade, porque as pessoas, elas estão em busca de uma tranquilidade mental. Isso é a procura generalizada na humanidade. Mas isso não se obtém pelo fato de você ser membro de uma organização religiosa. Isso pode até ser saudável ou não, vai depender. Não vem de exercícios físicos ou de algum relaxamento. A yoga é especialista em fazer isso. E outras práticas mentais são tentativas. A paz que o Senhor Jesus nos oferece, nos dá, é um presente do céu. Glória a Deus. Do Pai das luzes, do Deus Todo-Poderoso. É uma experiência com Deus. Deus com a alma humana. Quem faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito de Deus que penetra lá na profundidade humana, como diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão do espírito da alma, embora alma e espírito são indivisíveis. Olha só, espírito e alma é o nosso ser interior. Espírito e alma é indivisível, mas a palavra de Deus tem poder para ir até a divisão. E nós só sabemos que tem divisão por causa desse versículo que diz que a palavra de Deus atinge a divisão do espírito da alma e do espírito e das juntas e medulas, que é o corpo. O que mostra a tricotomia do homem. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, acredita em espírito, alma e corpo, na composição do homem, por causa desse versículo de Hebreus, capítulo 4. Mas só esse versículo? Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em toda a vossa maneira de viver, vosso espírito, alma e corpo. Está vendo? Espírito, alma e corpo.
sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então são versículos que apontam a tricotomia do homem. Mas tem gente que acha que o homem é dicotômico, que alma e espírito é a mesma coisa. Não é um ponto doutrinário tão relevante. O importante é que ele entenda que há um homem interior e um exterior. Isso que é importante. Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Se o nosso homem interior, né? Então, está tudo bem, não precisamos ter nenhuma polêmica, né? Por causa de uma pessoa entender que o homem é dicotômico e outro ser tricotômico. Isso não tem muito a ver. Nós temos essa postura baseada nesses versículos. Por isso que nós cremos na tricotomia do homem, espírito, alma e corpo. Mas eu até consigo entender os que têm dificuldade de ver isso, porque de fato espírito e alma é inseparável. Quando morre o seu corpo, o seu espírito e alma estão ali. É eles que vão dar conta diante do Senhor. Então a paz que nós estamos falando é a paz de Deus que atinge o homem interior, que atinge o espírito e a alma. Graças a Deus. Então, o Espírito Santo é que nos acalma, irmão. Se não for Espírito Santo, não tem outra coisa não. Não tem remédio, não tem exercício, não adianta. Só o Espírito Santo. Olha que plano lindo de Deus. O Pai nos amou de uma maneira tão ímpar, tão sugêneres, tão especial, tão única, ao ponto de enviar o único da sua espécie, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. Porque o Pai não se fez carne. O Pai não se fez carne. Deus é Espírito. Agora, o Filho se fez carne. O Verbo se fez carne. Só que o Verbo voltou para o Pai. Então ele enviou o Consolador, a pessoa do Espírito Santo, que nos convence dessa verdade. Então o Espírito Santo, que é uma pessoa, é o Espírito Santo que governa a igreja, é o Espírito Santo que separa missionário, é o Espírito Santo, irmão, que cuida da igreja. Fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós no sentido humano do entendimento, né? Essa palavra talvez não seja a mais adequada, mas só para você humanamente compreender, é o Espírito Santo que é o guia da igreja, porque a igreja é um mistério de Deus. Quem cuida dela? O Espírito Santo. Então é a pessoa do Espírito Santo que nos governa, graças a Deus, que nos santifica, que nos desperta para fazermos a vontade de Deus. Então o Espírito Santo nos acalma a alma, tranquiliza a sede das nossas emoções. Isso é um dom de Deus. Então quando você estiver estressado, chateado, por alguma seta, por alguma palavra, uma palavra às vezes que mexeu com a sua alma, te deixou magoado, te deixou triste, te deixou amargurado, às vezes até na igreja, irmão. A pessoa diz que tem o dom da profecia e fala uma coisa que deixa a pessoa triste. Isso não é profecia, porque a palavra profética, ela é dada para edificação, para exortação, para consolação, e não para deixar a pessoa perturbada, não para deixar a pessoa angustiada. Não, a palavra profética, você pode ser exortado e você sai alegrinho. Leva a maior chicotada, ô glória, sai marchando ainda. Tanta alegria. Porque é a palavra profética exortativa. A palavra profética traz edificação. Você tem desejo de servir mais a Deus, você edifica. A palavra profética, irmão, ela conforta. Você recebe aquela palavra, conforto espiritual. Porque é o Espírito Santo. Fora disso, irmão, é pura carnalidade, que só traz tristeza. Mas se você tiver com o coração triste, olha aí o remédio, entra no seu quarto, fecha a porta, no sentido de você ter um secreto com Deus, de você ter um particular com Deus. Rasga o seu coração, pede para Jesus lavar a sua alma, tirar todo aquele sentimento de tristeza, de dor, de perda, que está ofendida, tá? Mas sabe o que as pessoas fazem hoje? Ao invés dela entrar no quarto, abrir o coração para Deus, agir como uma cristã ou como um cristão, não, ela vai em frente de uma tela de computador, começa a desabafar lá na internet. Aí cria, irmão, aquela confusão, aquela obra da carne, meu Deus do céu. Ao invés de ir lá orar, pedir para Jesus lavar a sua alma, tirar toda a mágoa, toda a dor, não.
Vai lá, pega o WhatsApp e fala um monte de coisa. Então, irmão, nós precisamos aprender a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Você tem consolador. Ah, tá bom, você foi ofendido, você foi injustiçado, mas você tem o Espírito Santo, você tem consolador. Vai orar, vai pedir. Se não tiver palavra, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas o Espírito Santo vai te ajudar, e aí vem o conforto, a sua alma sai leve. Por isso que a oração é a chave da vitória, irmão. Tem um monte de gente doente, estressada, depressiva, mentalmente cansada, porque ainda não aprendeu o segredo da vitória. Quer se destressar? O mundo fala, vai pescar. Mas a igreja fala, vem orar, vem chorar na presença de Deus. Aqui na igreja sede, toda terça-feira, as irmãs estão aqui na presença do Senhor. O Espírito Santo tem operado aqui nessa igreja. Tem sido uma bênção o culto de terça-feira. E você continua estressado, não quer vir orar, não quer. A melhor coisa para tirar o estresse da nossa alma é você falar com Deus. Aquele hino que diz, né? Falar com Deus faz bem para a alma. É verdade, tá? Então, use as armas que Deus te dá, aprenda a orar, tenha vontade de orar. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, por exemplo, deu um modelo para nós. Fala, clama, você tem pai, irmão, você não é órfão. Ora, peça para o Pai, Pai, entra com providência na minha vida. Remova os obstáculos, abra minha mente. Se essa atitude que eu estou tomando não te glorifica, tira de mim. Peça para estar no centro da vontade de Deus. O nosso pastor Paulo Freire, todas as vezes que a gente vai orar com ele, ele fala, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmão, peça para Deus, para você estar no centro da vontade de Deus, que você vai receber a cura, a paz que só o Espírito Santo pode te dar. Então, o Espírito Santo nos acalma a alma, mesmo quando você é ofendido, injustamente caluniado. O Espírito Santo traz a paz. Então aprenda a usar as armas de Deus na sua vida. E ele diz que a paz que ele oferece, a paz que ele dá, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo aí é o sistema. O mundo inventou muitas supostas maneiras, teorias para se obter a paz. A pseudo paz, né? Na verdade não é paz verdadeira, é apenas um escapismo mental. Cria-se alguma coisa e a pessoa pensando que fazendo aquilo vai receber a paz. Não é paz. Tanto é que depois a pessoa volta com os seus mesmos delírios, medos, etc. Porque não é a paz verdadeira. O mundo quer dar a paz oferecendo o quê? Qual é a paz que o mundo quer oferecer? Disciplinas humanas como disciplinas corporais. Acho que porque fica naquela posição de yoga lá, vai ter paz. Fica lá. A pessoa já nem come mais. Um diz que só tem que beber água, outro só tem que... É cada invencionice, tudo escapismos mentais em busca da paz. Mas o mundo não pode oferecer paz verdadeira. Aí vai buscar nas filosofias. Sabia que não é uma regra, mas muitas pessoas que fazem psicologia, não é porque ele quer ajudar os outros, é para se entender. Sabiam disso? É muito fácil você perceber. Claro que tem pessoas que realmente vão fazer um curso para ajudar os outros. Isso é saudável. Mas grande parte das pessoas que estão lá na faculdade de psicologia, não é para ajudar os outros, é porque tem problemas. E acho que a psicologia, a disciplina vai resolver os seus medos. Então, filosofias, disciplinas de ideologias, algumas extremamente grosseiras, outras até refinadas, né? Existem algumas que são bem refinadas, até bonitinhas, né? Bem embaladinhas, tá? Mas o fim dessa longa caminhada, dessa longa procura, é a mesma coisa de sempre, chega na estaca zero, que é o desespero, o medo, a depressão. Por quê? Porque a paz oferecida pelo mundo, pelo sistema, é falsa. É uma falsa paz. É uma pseudo-paz. Por quê? Porque ela é momentânea. E ela é efêmera. Passageira. Então, não é uma coisa que você possa
manter sempre. Não, diferentemente de quem ora sempre. Quem busca a presença de Deus sempre, tem aquela alegria do Espírito Santo na sua vida, independentemente das circunstâncias. Então, o mundo não tem a verdadeira paz. E a paz do Senhor Jesus, a paz que o Senhor Jesus nos confere, Ele conquistou na cruz, irmão. Ele conquistou no Calvário. E isso a gente pode ler em Efésios, capítulo 2, versículo 15. Olha só, Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois homens, fazendo a paz. Então, o apóstolo Paulo nos ensina da onde procede, da onde vem a verdadeira paz. E somente Jesus. Só Jesus pode dar paz real, paz verdadeira. E Ele nos oferece paz, isto é, harmonia com Deus, comunhão com Deus, comunhão mental, e também com os seus semelhantes, com os homens. E essa tranquilidade, essa paz, ela tem a ver com a nossa retidão espiritual diante do Senhor. 2, a paz se baseia sobre o bem-estar da alma. É a sua alma que tem que estar em paz, porque ela é consequência da regeneração. Então o sangue de Jesus lava o seu espírito, o sangue de Jesus lava a sua alma. Então lá, e aí isso exterioriza para o seu corpo também. Então o novo nascimento produz paz para os nossos corações. 3, Cristo é a nossa paz. É isso que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Pois a sua missão nos concede harmonia com o Pai. Ele é o único intercessor. Só Jesus. Quem não tem o Senhor Jesus como intercessor, nunca desfrutará a verdadeira paz. Jamais. Porque Jesus é esse canal. Ele é o verbo que se fez carne. Jesus é o único nome dado para a humanidade, para invocar, para ter paz, para ter salvação, para ter alegria e o retorno a Deus, a comunhão com Deus. Então, Cristo é a nossa paz. 4, a paz é fruto do Espírito. É isso que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ali fala o fruto do Espírito. E ali está escrito paz. Paz, portanto, é fruto do Espírito. Então, muitas pessoas, elas são até batizadas no Espírito Santo. São revestidas de poder, mas não cultivam o fruto do Espírito. Aí fica até meio contraditório. A pessoa, eu não entendo aquela irmã, aquele irmão, na igreja fala língua estranha e glorifica a Deus. E, meu Deus do céu, não tem paz, vive uma vida toda atrapalhada. A pessoa, como é que pode? Então pode, porque ela foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu o poder pentecostal, ela tem a evidência, por isso fala línguas estranhas, mas ela não está cultivando o fruto do Espírito. Então tem que orar mais, buscar a presença de Deus, para que esse fruto do Espírito possa ser gestado no meu coração. E um dos aspectos desse fruto é a paz. A paz. Glória a Deus. E a paz que Jesus nos oferece, ela é acompanhada de fé. Ela está intimamente ligada. Quem esteve aqui na última sexta-feira? Levante a mão quem esteve aqui. Tá, então, se você não teve, vou te dar um conselho. Assista o culto da última sexta-feira. Nós tivemos aqui o pastor Renato, uma aula teológica sobre a fé, os aspectos da fé. E olha que é um texto difícil. O texto que o pastor Renato trabalhou aqui no culto de ensino foi o texto de Tiago. A fé sem obras é morta. Esse é um texto muito difícil, só para vocês terem uma base. Lutero, o pai da Reforma Protestante, teve dificuldade com a Epístola de Tiago. Na cabeça dele, a Epístola de Tiago contradizia a doutrina da justificação da fé.
Chegou ao ponto de Lutero apelidar a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Ele queria até tirar do Novo Testamento. Graças a Deus que ele não fez essa bobagem, né? Ele precisava... talvez o Lutero não teve a oportunidade de assistir um culto como a última sexta-feira, né, irmão? Nós tivemos a bênção de assistir o culto da última sexta-feira. Então, se você não teve a oportunidade de estar na igreja, eu te sugestiono que você assista, porque está disponível aí no site da igreja, sexta-feira o pastor Renato, falando sobre os 3 aspectos da fé. É impressionante o estudo teológico, o estudo bíblico, que foi ministrado aqui na igreja sede na última sexta-feira. Então, pegue ali que você vai ver que a paz, ela é acompanhada pela fé e também pela retidão, porque ela deriva do amor de Deus. Ela se firma, então, através de uma predisposição mental, mas espiritual. É o Espírito Santo que vai operar na mente da pessoa. Sexto, ainda falando sobre a paz, a Bíblia fala do evangelho que anuncia a paz e introduz a paz. Então, a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ele tem o privilégio de ter a paz verdadeira que só o Senhor pode nos dar. Sétimo, os que são espirituais, eles promovem a paz. Então, olha que interessante. Como você percebe que uma pessoa é uma pessoa espiritual? Quando ela vai conversar com você e você sente paz. A pessoa vem com aquela pressão e fala mal de um, fala mal do outro. Isso é guerra, irmão. Isso não é paz, não. Essa pessoa não é espiritual, coisa nenhuma. Não é espiritual. Então você percebe quem é espiritual porque tem paz para te oferecer. Então fala de maneira elegante. Outro dia eu vi uma cena aqui, irmão, no batismo, de pessoas que não têm paz. Não tem paz, irmão. Porque quem tem paz tem uma linguagem suave, uma linguagem amorosa, uma linguagem acolhedora, uma linguagem pacífica. É quem tem paz. Agora, quem não tem, irmão, é uma grosseria, uma falta de respeito. Às vezes tem até razão no que vai pedir, mas não sabe pedir. Vem pedir uma coisa, vem dando uma voadora no peito da gente. Irmão, você não sabe conversar, não sabe dialogar, você fica até com medo. Fala, como que essa pessoa se comporta na casa dela? Se para um estranho age assim, porque normalmente para um estranho a gente age com mais cautela. Mas se a pessoa é grosseira para falar com um estranho, imagine então dentro de casa. É um cavalo, irmão. Ou uma anta, né? Sei lá eu. Porque não é possível. Então, não é assim. As pessoas espirituais, elas são pacíficas. Elas têm uma linguagem diferenciada. Elas são educadas. Especialmente com os domésticos da fé. Especialmente com os da casa. E quando eu estou falando da casa, é do primeiro altar. É o marido em relação à esposa. É a esposa em relação ao marido. Você tem que usar palavras pacíficas com o seu cônjuge. Não. Mas quando a minha esposa pede o meu cartão de crédito, eu fico possesso. Olha que fraqueza, irmão. Irmão, você não precisa ficar nesse estado. Não precisa. Tenta dialogar com carinho. Acompanha ela no shopping, que não é brincadeira, mas vai. Glória a Deus. Pacífico, irmão. Deus te dá graça. Tá? Não vai pedir para Jesus queimar a sua esposa, não, hein? Tá? Fala só para Jesus encher o seu coração de gratidão e de alegria. Sempre peça para Deus mudar você, nunca os outros. Tá? Essa é a oração que o salmista não ensina. Não é, meu Deus, muda aquele irmão, ele precisa ser transformado. Não. Senhor, enche o meu coração de amor. Eu preciso olhar para o meu irmão de maneira diferente. Irmão, porque a gente convive com gente chata. Tem gente que é chata. Então você tem que pedir para Deus encher o seu coração de amor, que até o chato fica melhorzinho. Glória a Deus. Porque Paulo falou, para o puro tudo é puro. Mas para o impuro, até o que é puro fica impuro. Olha que situação. Então, as pessoas espirituais, elas estimulam e promovem a paz com a linguagem, com o comportamento, a maneira respeitosa, acolhedora. Então, essas são as pessoas espirituais. Elas promovem a paz. Oitava, aos ímpios falta o conhecimento e a experiência de paz. Por isso que eles vivem em conflitos contínuos. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim. E aquelas coisas mais absurdas que se tem, normalmente gera violência, gera doenças
psicossomáticas. Escuta o que eu estou dizendo. Se você tiver um conflito no trânsito, você vai ficar com doenças psicossomáticas. Por isso você tem que orar, irmão. Esse trânsito difícil, qualquer cidade do Brasil. Tenha paciência, ora a Deus, pensa antes de tomar qualquer atitude. O que está tendo de conflitos no trânsito é assustador. Assustador, irmão. Então, paciência, ora a Deus, seja humilde. Se você errou, peça perdão. Você desarma as pessoas. A pessoa vem lá, você entrou. Me perdoa, eu errei, me perdoa, me perdoa. É uma cura para a sua alma. Senão você vai somando aquilo. Sua alma vai se apegando na sua alma. Vai ficando pesado, estressado. Daqui a pouco, um gatilho que não tem nada a ver, um gatilho de nada, gera depressão, gera dor, gera medos, fobias. Então, tenha essa experiência com a paz, porque o mundo não pode ter, mas você pode. Você pode. E como eu tenho isso? Orando, falando com Deus. A paz ultrapassa o entendimento, vai além do que você imagina. Quando Deus derrama a paz no teu coração, é um gozo incomparável. E 10, a paz espiritual é um consolo e uma força presentes. E essa é a mensagem principal de João 14, 27, do nosso texto áureo. É a mensagem principal, paz espiritual. E a segunda parte do nosso texto áureo, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, juntamente com a declaração do dom da paz, agora o Senhor Jesus faz essa mensagem que está lá na introdução de João 14. Não se turbe o vosso coração. Lembra que ele diz no início de João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então ele está com a mesma linguagem aí, não se turbe o vosso coração. Só que ele vai falar, não se atemorize. Então é uma declaração para que o crente não tenha medo. Não precisa temer, confie, tenha fé, porque a sua fé honra a Deus. Por isso que Deus honra a sua fé. Então creia tão somente que Deus vai cuidar de você. Porquanto nós confiamos no Filho de Deus. Nós confiamos no Senhor Jesus. E se nós confiamos no Filho, nós confiamos no Pai. E portanto nós conhecemos o seu Espírito. E esse Espírito Santo é que administra paz em nossos corações, graças a Deus. Interessante nesse versículo, que a palavra grega aqui, traduzida por atemorizar, ela não ocorre em nenhuma outra parte do Novo Testamento. É só ali em João, que aparece a expressão não atemorize, não tenha temor, no sentido de terror, né? É bem provável que aqui ele está falando a questão da covardia, que as pessoas estariam passando por uma situação tão assim difícil, que elas se acovardariam, que elas ficariam um sentimento de covardia, né? E o Senhor Jesus, então, advertiu para que não permitissem, não deixassem que esses medos, que esses traumas, que esses temores fossem despertados na nossa alma. Porque eles sabiam que iam passar por uma situação difícil. Ele está advertindo os seus discípulos, olha, está chegando o meu momento de eu partir para o Pai. Então a morte está chegando, né? A separação. Eles poderiam mesmo nesse momento de dor, de dificuldade, mesmo nessa circunstância tão adversa, eles poderiam sentir acolhidos, protegidos, guardados. Eles não estavam sozinhos. É a palavra de Deus para nós nessa manhã. Você não está sozinho. Você tem a paz de Deus. Então clame pelo Senhor. Peça para que o Espírito Santo continue guiando sua vida. Porque aí você não se sentirá sozinho, nem abandonado, nem triste. Graças a Deus. Meus irmãos, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela cumprimenta um ou outro com a paz do Senhor. Então a pessoa chega, paz Senhor, irmão, paz Senhor, irmã, paz do Senhor. Esse é nosso cumprimento. Mas, em certa situação, quase que ele virou um boa noite também.
Se a pessoa não tiver essa postura de realmente saudar, nessa perspectiva espiritual, ele vira só mais uma saudação. Uma vez eu estava indo para o Belenzinho, e quando passou na estação Brás, entrou um irmão de outra denominação. Como ele viu que eu estava de paletó e gravata, que eu estava indo para o Belém, ele falou assim: paz de Deus, irmão. Eu, educadamente, falei: paz do Senhor. Ele ficou bravo, olhou para mim e falou: Senhor tem muito. Eu falei: Deus também. Ali. Não, o certo é a paz de Deus. Eu falei: bom, eu não queria entrar nesse assunto com o senhor, que eu nem conheço o senhor, mas já que o senhor me provocou, vamos pensar numa perspectiva exegética da sua saudação e da minha. O senhor disse para mim: paz de Deus. Eu vou colocar isso na língua hebraica: Shalom El. Eu disse para o senhor: a paz do Senhor. Shalom Adonai. Shalom, shalom é paz. Agora, El é Deus em hebraico, mas não necessariamente o Deus de Israel. Para ser o Deus de Israel tem que ser Shalom, Shalom El Shaddai, porque é o Deus Todo-Poderoso. É como os patriarcas conheciam Deus. O Deus Todo-Poderoso está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, acho que versículo 4, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, eu não fui perfeitamente conhecido. Então os patriarcas conheciam Deus como El Shaddai. Agora, Adonai só pode ser Deus. Adonai é Deus, é um dos nomes de Deus. Todas as vezes que aparece o tetragrama divino, o Yahvé, YHWY, os judeus chamam isso de Adonai. Então, quando eu falo Shalom Adonai, só pode ser o Deus de Israel. E quando o senhor fala Shalom El, não necessariamente. Claro, a ideia é honrosa para ele, né? Porque ele estava atônito. Falei: claro que quando o senhor fala paz de Deus, eu subentendo que o senhor está falando Deus de Israel. Mas se você falar isso lá na Índia, ele vai pensar que é Shiva, ele vai pensar que é qualquer outra divindade. Porque é um nome genérico. Serve para Deus de Israel, mas serve para qualquer outro Deus. Falar: agora, se você falar Shalom Adonai, só pode ser o Deus de Israel. Portanto, eu não quero discutir com o senhor, porque isso é muito pequeno. Mas se for para ver o que é certo, é a paz do Senhor. Aí ele ficou com aquela carona, né? Amém, irmão. E foi embora. Amém. Foi embora. E eu fiquei refletindo sobre essa questão. A saudação. Porque, de fato, na língua portuguesa, você tem o pronome de tratamento, Senhor. Tanto é que você pede, quando você fala para uma pessoa: Senhor, por gentileza, fala: Senhor, eu não sou Senhor, o Senhor está no céu. Falam: bom, eu fico realmente estupefado, admirado do seu comportamento. Você acha mesmo que eu te chamei de Senhor Deus? É muita estupidez da pessoa, né? Você acha que você vai chamar uma pessoa de... Porque na língua portuguesa, Senhor pode ser o pronome de tratamento, ou Senhor, o nome de Deus. Realmente, você tem esse problema. Então, precisa do contexto. Senhor, claro que o irmão Teixeira está pensando, que é uma maneira respeitosa que eu estou chamando ele. Ou, o Senhor, claro que só pode ser Deus. Então, na língua portuguesa, nós temos essa variação, mas isso não ocorre no hebraico. No hebraico, o Senhor é Adonai, Senhor Deus. Senhor, pronome de tratamento, é Adon. Adon Teixeira, Senhor Teixeira. Adonai é exclusivamente para Deus. Ninguém vai chamar outra pessoa de Adonai. Então, você precisa conhecer língua. Não é tão simples assim. Eu tenho feito essa provocação. Todo mundo que eu respeitosamente chamo de Senhor, e a pessoa: o Senhor está no céu, essas coisas. Eu falo: você está de brincadeira comigo, né? Você não acha mesmo porque eu achei que você é Deus, né? É muito exaltação, né? É muito narcisismo, né? A pessoa querer se comparar ao Deus e dizer: Deus está no céu. Claro que está. É lógico que Deus está no céu. Será que alguém tem alguma dúvida? Então, mas a questão é a paz. Então, saudar a paz do Senhor, mas também não está errado chamar a paz de Deus. O problema é se a pessoa vir dizer que a paz de Deus está certa e a paz do Senhor está errado. Aí você precisa dessa aula para ela. Então é só essa questão. Agora, se a pessoa
paz de Deus, você fala amém. Paz do Senhor, você fala amém. Esse paz de Deus, paz do Senhor, paz do Senhor Jesus, está tudo certo. Não há problema. Não fica, tem irmão que, né, paz do Senhor Jesus, irmão, amém. Graça e paz, irmão, está tudo bem. Não há problema nenhum. Mas se vir provocar, nós temos respostas bíblicas. Só isso. Só fazendo essa observação. Vamos para a nossa lição. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Olha só. O primeiro da paz, né? Príncipe. De seu principado deriva então o shalom verdadeiro, que o ser humano anseia e precisa. Por isso, nessa lição 8, nós estamos estudando a respeito dessa promessa. E nós vamos ver então a paz no plano de Deus e a perspectiva do mundo também. Então, primeiramente, nós vamos ver sobre a paz de Jesus que ele oferece aos seus seguidores. A paz no plano de Deus. O significado de paz. Já falei, paz é o shalom em hebraico, tem a ver com tranquilidade, repouso. Pode ser também um aspecto metafórico de silêncio, de sossego. Por isso, quando você vê uma cachoeira, aquela água caindo, você fala, ai que paz, né? Tem gente que até põe uma fontinha dentro da casa dele para ficar ouvindo, para dormir com o sonzinho de água. Depois ele não tem mais condições de lavar, porque enche de uma série de mofos, etc. Aí depois já perde a paz e rebenta toda a cachoeira dele, né? É o ser humano, irmão. Todo mundo, o meu sonho é ter uma piscina. Mas você vai conseguir cuidar da piscina, irmão? Não é melhor você ir todo domingo já no clube? Você ficar livre de fazer tudo? Você tem que pensar, irmão, senão aquilo vai virar um problema. O que parecer uma grande alegria, uma bênção, já acaba loguinho. Tá? Então, cuidado, porque muitas coisas projetam paz, mas não é. Vai virar luta. Meu desejo é comprar 10 boi para cuidar. Mas você tem capacidade de ser fazendeiro, irmão? Você tem esse perfil? É idealizado. Ele acha que vai chegar lá, o meu boizinho, a minha galinha. A minha filha queria um passarinho de todo jeito, mas vê se ela cuidava. Ainda bem que eu gosto, eu cuidava numa boa. Não cuida não, irmão. Quer um cachorro, mas vai cuidar? Só pressão. É melhor dar um de pelúcia, irmão. Você não vai ter dor de cabeça. Porque hoje, você tem um animal, você tem que cuidar, irmão. Você tem alguma coisa, tem que cuidar. Então, as pessoas, eu vou ter paz se eu plantar um pé de jaca, aleluia. Aquele cheiro da jaca, aí dá aquela jaca gigante, vem aquele passarinhado e cai, vem cheio de mosquito e de abelha, que é natural, é o ciclo da natureza. Aí já, a prefeitura que não corta a minha árvore. Você que plantou, sabe? Então, o que era o idealismo de paz, que ter aquela árvore frondosa, virou um problema. Então, cuidado, porque essas expressões do mundo, é isso mesmo, não tem paz. E você tem que fazer uma reflexão. No Antigo Testamento, então, nós já encontramos o shalom. Qual o sentido? Segurança, proteção, qualidade de vida, bem-estar, saúde, prosperidade. Essa é a ideia do shalom. Tudo que tem a ver com algum tipo de excelência na vida. No Novo Testamento, aparece a palavra grega irene, com o mesmo significado, enfatizando a ideia de quietude, de repouso. E nós lemos aqui a paz sacerdotal, que é Números capítulo 6, versículos 24 e 26, que o sumo sacerdote ministrava sobre os filhos de Israel. Entre as bênçãos de proteção, misericórdia, está lá a bênção de paz no versículo 26. O sentido de paz, que a palavra hebraica shalom carrega, qual é? Completude, satisfação, estado de felicidade pleno. Então trata-se de uma bênção. Paz é uma bênção. Paz tem a ver com prosperidade, porque tem gente que pensa que prosperidade é só dinheiro. Dinheiro pode ser o quê? Um problema. Paulo já fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Tem gente que ainda não percebeu algo tão simples, que é a questão do ato de dizimar. O problema do dízimo não é o dinheiro, tá? A questão do dízimo é fidelidade. Transcende isso. Que nem importa a quantidade, se é muito, se é pouco, não é isso. É a fidelidade. Porque qual é o projeto de Deus? E o dízimo está com Abraão, está com o neto dele Isaac, está na lei,
está nos livros históricos, o dízimo está nos livros poéticos, o dízimo está nos livros proféticos, o dízimo está no Evangelho, o dízimo está em Hebreus. Poxa, para ser uma doutrina bíblica tem que estar em toda a Bíblia. E o dízimo está em toda a Bíblia. Olha que interessante. E qual é a proposta do dízimo? Te dou 90% para você fazer o que você quiser aí, administrar. Você é o mordomo de 90%. Mas 10% é meu. Só que é o seguinte, esses 90% eu cuido. Ah, não vou dar não, vou ficar com 100%. Tudo bem, sem a bênção de Deus. Fica à vontade, faz o que você quiser. É uma questão de escolha. Quer estar com a bênção de Deus, então administre só 90%. Não quer a bênção de Deus? Fica com 100%. Fica para você. Vamos ver o que vai acontecer no final. Então trata-se de bênçãos. E prosperidade, paz, tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com essa percepção. Prosperidade. Porque se a sua alma estiver bem, estiver com paz, você tem ânimo, você empreende, você tem estratégia, você tem uma família alegre, você tem paz, irmão. Agora a pessoa, coitada, que não tem isso, é conflito em todas as partes, de todo jeito, todo lugar. Então é uma ideia muito interessante, porque vai contra a nossa ansiedade também. A paz em Números capítulo 6, revela um estado de plena satisfação com Deus, o que o povo judeu poderia desfrutar na sua peregrinação, mesmo estando no deserto, mesmo estando pisando em espinho e em pedras. E a paz do Senhor, que é inclusive a saudação da nossa igreja. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz do Senhor Jesus é assunto. Paulo pauta isso aos Filipenses. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, quando ele está exortando a igreja de Filipos, que era uma igreja que enchia o coração do apóstolo Paulo de alegria. Ele fala sobre a questão da paz. A paz de Deus, ela fortalece e protege o nosso coração. Quer ter um coração blindado? Então peça para Deus que geste fruto do Espírito no seu coração, a paz. O apóstolo Pedro, também, no seu ensino, ele fala a perspectiva da paz que Jesus conquistou para nós. E por isso Pedro diz, refreie sua língua. Você quer ter paz? Fale menos. Quanto mais você fala, a possibilidade de ter conflito é sempre maior. Então seja prudente no falar. Evite contendas. Está vendo que ali é um conflito? Tem gente, irmão, que parece que gosta de um conflito. Qualquer coisa que ele vê, uma multidão, já está lá no meio, pulando, já querendo, nem sabe do que está acontecendo. Parece um homem que viu um monte de gente na rua e ele não conseguia chegar lá, sabia que era um acidente. Chegou lá, dá licença, eu sou parente da vítima, dá licença que eu sou parente da vítima. Chegou lá, era um jumento que tinha sido atropelado, irmão. Essas coisas são horrorosas que acontecem, né? Parente da vítima, era um jumento que tinha sido atropelado. Estava todo mundo ali com dó, né, do jumentinho. Então, é um cara sem noção. Não, evite conflitos, seja prudente. Você já viu o congestionamento que dá quando tem algum acidente? Sabe qual é o problema? Que a pessoa quer ver. As pessoas querem ver. Não, segue o seu caminho com atenção. Já está ali, já não está ali o SAMU, já não estão os policiais. Eles são as autoridades para cuidar. Você só ora. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter paz com outros. Então, se você tem a paz de Deus, você também vai compartilhar a paz com os seus semelhantes. A paz ilusória do mundo, porque o mundo não tem paz. Por isso que eu chamei de paz ilusória do mundo. É uma paz enganosa. Muitos buscam a paz na onde? Nos psicotrópicos, nos remédios fortes, nas drogas, nos vícios, em substâncias químicas, muitas delas ilegais. E infelizmente, através de jogos, quanta gente, irmão, é surpreendentemente, até o governo está preocupado com o Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá, porque pessoas usando isso para jogos. Olha que situação, jogos. É pecado, irmão. Você está gastando seu dinheiro naquilo que não é pão. Você poderia empreender mais na sua família, mas está dominado pelo senhor chamado jogo. É escravo do jogo. Baladas, falsas religiões, e as pessoas são escravas disso.
Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas. Os escapismos mentais. Então, as pessoas vão atrás de algo, minimamente, que pelo menos pareça ser algo que vai trazer a tranquilidade. A pessoa embarca. E tem sido trágico isso. Quantas pessoas têm caído em golpes? Sabe por que as pessoas caem em golpes? Você fala, mas não é possível. Às vezes, é uma tentativa de busca de um escapismo de alguma coisa. E a Bíblia diz que um abismo chama outro. Outra se entende capaz é meramente a ausência de guerra. O mundo. Estão achando que não havendo guerra, então é paz. Não, não é isso. Tá? As pessoas às vezes pensam que a ausência de guerra, a ausência de dificuldade, a ausência de problema, isso seria paz. Esse é o conceito do mundo mesmo. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa. Por quê? Porque o fundamento dela é humano, é diabólico, muitas vezes, é mundano, não é eterno, não é do céu, não é de Deus, mas é temporal, efêmero, terreno, puramente concebido por mentes humanas. Portanto, é frágil. O que o Senhor Jesus oferece advém da eternidade. Ele é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Por isso, essa paz preenche as nossas necessidades espirituais, independentemente das circunstâncias que você está, independentemente disso. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, é a verdadeira paz, a verdadeira e sublime paz. A paz das obras da carne, a carta aos Gálatas, capítulo 5, Paulo vai falar uma lista de obras da carne. Do versículos 19 a 21, ele fala sobre a falsa paz, que as pessoas confundem com o quê? Com deleites, com prazer, com imoralidade. São fugas humanas atrás do prazer pelo prazer. Esse é o conceito do capitalismo moderno. A pessoa acha que tendo recursos, ele vai ter alegria, vai ter paz, vai ter o seu contentamento. E não é assim. Um abismo chama o outro. Começa a comprar tudo e vai experimentar tudo e vira um viciado de droga e outras coisas mais. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há na palavra de Deus, protege o seu coração. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos. Infelizmente, a experiência do mundo, ela tem uma pseudo-paz e depois volta para o estágio anterior. Volta a estaca zero e às vezes no sentido até pior. Assim, quem vive e pratica as obras da carne, é interessante que o apóstolo no capítulo 5, ele faz, intencionalmente, claro, uma separação e mostra um contraditório. Quando ele fala das obras da carne, está no plural, obras da carne. Quando ele fala do fruto do Espírito, está no singular, o fruto do Espírito. Então ele contrapõe, as obras da carne são essas, o fruto do Espírito são esses aspectos. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta uma pretensa paz. Qual é a consequência? Ele pensa que vai ter uma vida feliz. Totalmente equivocado. Porque é impossível desfrutar paz verdadeira, fora do príncipe da paz. Não é possível. Quem vive, então, na prática do pecado, está se enganando e está completamente sugestionado, dominado, escravizado pela vontade do mundo, da carne e do pecado, que são os três inimigos do ser humano. O mundo é o sistema, a carne é ele mesmo e o diabo, que é o nosso adversário. Há uma falsa paz. Então Paulo, ensinando a igreja da Tessalônica a respeito do dia do Senhor, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança ao mundo, quando o mundo disser isso, então lhes sobrevirá repentina destruição com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então não há paz no mundo. Claro que aqui ele está fazendo um apontamento da falsa paz que o anticristo tentará empreender na grande tribulação, mas nós já teremos sido arrebatados. Isso é para quem vai ficar
né, na grande tribulação, e então não é para nós, é para punir os gentios e para a conversão de Israel. Esse é o objeto da grande tribulação, não é para crente, graças a Deus. Uma paz superficial, frágil e aparente é o que o anticristo irá fazer no início. Quem se compromete com a falsa paz não vai, obviamente, ter discernimento espiritual, né? Mas com Jesus nós desfrutamos da verdadeira paz. E para fechar a lição, ele fala a paz que Jesus prometeu, que é uma paz verdadeira, porque ele é o príncipe da paz, ele é a revelação do Pai. Uma das principais características é que Jesus é o príncipe da paz, é a cabeça da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu, o mundo não conhece essa paz. Eu estou achando que travou meu computador lá, hein? Me ajuda aí, irmão El. Não está funcionando. Pode ser que seja aqui, né? Ah lá, funcionou. Os evangelhos então apresentam o Senhor Jesus como príncipe da paz. E o seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Então quem é de Jesus está coberto com a paz de Cristo, graças a Deus. Você vai ter que me ajudar, viu, irmão Elton, porque ele não está indo para frente de jeito nenhum. Vamos lá, já está no finalzinho mesmo, ajuda eu aí. Uma promessa redentora. Então Gênesis fala da paz que Satanás transtornou, né, do primeiro casal. O primeiro casal ficou então fora dessa paz que ele desfrutava com a comunhão com Deus, e ele vai então fazer uma promessa. Deus vai fazer uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria o Salvador. Essa promessa se cumpriu com o nascimento de Jesus. Nós estamos aqui no mundo ocidental, se aproximando do mês de dezembro, que é o mês onde o Ocidente celebra o nascimento de Jesus. Não havia mesmo, a Bíblia não fala o dia que Jesus nasceu. Então a gente acaba escolhendo um dia. E nesse mês de dezembro a gente celebra o nascimento de Jesus com alegria, porque os anjos se alegraram, os pastores se alegraram, os reis se alegraram, então a gente se alegra também, graças a Deus. O importante é Jesus nasceu, né? E ao mesmo tempo a parede da separação foi derrubada. Então não há mais nenhuma segregação diante de Deus. Isso também nos traz a paz, porque a igreja é feita então de todas as pessoas. No Novo Testamento há várias referências que mostram que Jesus conquistou a paz para nós e nos dá paz para todos que crerem nele. A paz estará conosco, ela dominará os nossos corações. A paz é fruto do Espírito, a verdadeira felicidade reside aí. E uma promessa que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, acalma nossas inquietações, as nossas ansiedades, os nossos medos são curados pela paz que procede do Calvário. Essa paz acalma o coração, essa paz fortalece diante das angústias da vida, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso na cadeia horrível do primeiro século, não tem nada a ver com os presídios de hoje, que já são ruins, mas pelo menos tem os direitos humanos e tem as leis, etc. O primeiro século não tinha nada disso, mas ele dormia um profundo sono na cadeia, Atos capítulo 2, porque ele tinha paz, ele sabia que era uma testemunha do Senhor. Esse episódio está em pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu de dar a paz para nós. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então você vai ter paz em Cristo. No mundo tereis aflições, mas tente uma boa alma, tenha ânimos, alegria, alma alegre, porque Jesus venceu o mundo, graças a Deus. Portanto, vamos confiar nas promessas do Senhor, e isso a gente faz com paciência, com resignação, com amor. E o caminho de tudo isso, oração, leitura da palavra, buscar a presença de Deus,
Essa é a vontade de Deus. E para nós, então, fecharmos, nós vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, com repouso, com quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. E mesmo nas horas de enfermidade, de dificuldade, nós contrastamos essa perspectiva de paz. Então, mesmo você estando numa situação atípica, difícil, conflituosa, o mundo tem uma visão de paz com meramente ausência de conflitos. Essa é a mentalidade mundana. Não tenho conflito e tenho uma vida de deleites. Mas isso é falso. Nós aprendemos que a paz de Deus é um fruto do Espírito. É virtude profunda, tem a ver com questões espirituais. Então não se trata de algo passageiro, algo efêmero, mas é um estado permanente, independentemente das circunstâncias, das lutas, né? Lembrei até daquele hino, né? Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, continua sendo Deus. Se abrir uma porta, Ele é Deus. Se Ele fechar a porta, Ele continua sendo Deus. Não importa, né, as circunstâncias. Ele é Deus e é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, paz plena, paz verdadeira, é a paz que o Senhor Jesus pode nos dar. Bom, a nossa viagem para Israel ficou para o próximo ano, se Deus permitir, 2025, devido aos conflitos, ficou então para novembro de 2025, e se você quiser se programar, você tem um ano para se programar, para ir pagando com calma, para você fazer uma viagem bem abençoada. Aí estão os telefones de contato que você pode participar. E para nós, então, já nos prepararmos, nos planejarmos para o próximo domingo, lição de número 9, promessas para pais e filhos. Primeiro domingo vai cair no primeiro dia de novembro. E eu incentivo você para vir participar dessas aulas. Que Deus continue abençoando os irmãos. Tenham todos uma semana cheia de paz, de alegria, de conforto espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém.